Olá pessoal, tudo claro aqui com vocês? Então pessoal, julho já está aí, metade do ano passou, agora com esse fim de junho, e se na edição passada desse quadro nós tivemos diversos componentes que apresentaram uma pequena melhora nos preços, agora nós estamos entrando em julho com um horizonte que começa a despontar preços melhores, inclusive nas GPUs. Mas antes, já te inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e, claro, deixa um like para me estimular a seguir trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Agora, quem já acompanha o canal sabe que eu começo antes falando um pouco sobre o contexto mundial e um pouco sobre economia também. Então, para nós começarmos, eu acho que o grande ponto que importa e que todo mundo está exaltado nesse momento aqui no Brasil é com a queda do dólar. Só que assim, tem uma coisa muito importante. Vocês têm que saber diferenciar o que de fato é fato e o que é sensacionalismo. A questão é que foi noticiado recentemente que o real é a 12ª moeda que mais se valorizou em todo o mundo ao longo de 2021. Isso perante ao dólar. Só que nós não podemos esquecer que o real terminou o ano de 2020 como a 6ª moeda que mais perdeu valor no mundo perante o dólar. Então o que acontece? Esse cenário, vamos dizer que a gente está conversando agora, não aconteceu somente com o real. Diversas outras moedas de outros países fizeram esse movimento, que é o quê? Perderam muito valor até o final de 2020 e agora em 2021 vieram se recuperando. Então o que acontece? Essa oscilação mais bruta, enfim, essa recuperação alta, assim, nossa, de valorização, é natural depois de um período de alta queda. Então, vamos dizer assim, como se diz no mercado, é um movimento de correção que acontece. Agora sim, pessoal, lembrando assim, ó, uma coisa que tem que ficar muito enfatizada. Eu não estou desmerecendo a nossa moeda, o real, mas sim apenas explicando que não é um fenômeno fora do comum o que está acontecendo aqui no Brasil com a nossa moeda. Agora, no aspecto mundial, existe um fator muito importante. Nos Estados Unidos, em termos assim, ó, vou falar de maneira bem genérica, o Federal Reserve, que seria o Banco Central americano, literalmente está jogando dinheiro na economia americana. Isso é uma coisa que já vem desde lá da crise de 2008, mas que agora com a pandemia agravou. Então o que acontece? Existe sim um cenário de inflação nos Estados Unidos. Só que tem um detalhe, a taxa de juros americana na verdade, está subindo. E isso pode dar um efeito rebote muito forte no mundo inteiro. Então, assim, numa primeira vista, isso pode parecer que o dólar vai acabar, enfim, que o dólar não é mais confiável. Não. Justamente o que acontece? Pelo aumento das taxas, o investidor vê no dólar o local mais seguro e, de certa forma, rentável no retorno. Diferente de outras moedas fortes de países que estão com suas taxas de juros perto de zero. Em outras palavras, o dólar não vai enfraquecer a nível mundial. Por quê? Porque muitos investidores estão aproveitando o momento para, vamos dizer assim, dolarizar. E o que acontece? Essa conta vai refletir na população mundial como um todo, seja nos serviços, seja em bens duráveis, enfim, em tudo. Essa conta dessa inflação americana vai repercutir mundialmente. Agora, voltando para o Brasil, novamente, o dólar baixou. Por quê? Porque os juros aqui no Brasil foram elevados. E eu não preciso dizer, então, que essa elevação dos juros vai nos levar para uma inflação. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o dólar baixou dos R$ 5, que é uma barreira muito forte, assim, para baixar, assim, para ter uma queda. Vamos dizer, é um número, vamos dizer assim, um número místico, vamos dizer assim, 5, 6. Esses números redondos são números assim muito complicados de romper, vamos dizer assim. E a questão é que 4,80 é um valor em que a cotação poderia chegar. Só que dizer que a cotação do dólar vai baixar para os R$ 4,80,
é complicado porque existe um grande problema. A questão é que, assim, tem detalhes assim que não convém eu falar aqui, que não faz, não vai trazer, não vai agregar ao vídeo. Então eu não vou aprofundar. Mas uma cotação de menor do dólar abaixo de 4,80 faria o Banco Central aqui do Brasil, devido às suas operações de mercado, a ter um grande prejuízo. E sinceramente, eu não sei se o governo deixaria isso acontecer. Sem esquecer de um detalhe, que o nosso país ele é agropop. Então, para o agronegócio, dólar alto é bom. E finalizando essa primeira parte do vídeo, um assunto que eu até achei que estava estável e que volta e meia eu toco aqui nesse quadro, aqui mensalmente, mas a questão é que há poucos dias atrás, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan deu uma declaração de que o país precisa se preparar para um confronto militar com a China. E como eu falei, esse é um assunto que eu já trouxe em algumas edições aqui desse quadro, inclusive até aprofundando sobre a política expansionista que a China vem praticando. Mas enfim, no aspecto de Taiwan, para quem não está inteirado, a China reclama que Taiwan é dela e não aceita a independência de Taiwan. E já deixou bem claro que mais cedo ou mais tarde, vai tomar conta, vai retomar Taiwan. Então o que acontece? Cada vez mais a China vem fazendo demonstrações de força com exercícios militares no limite do que seria o espaço aéreo de Taiwan. De qualquer forma, mesmo que uma guerra não exploda agora ou nos próximos meses, e a China só não faz isso porque o Taiwan tem um acordo de defesa, um acordo militar com os Estados Unidos, mas é uma situação que causa tensão na ilha. E o que acontece? Taiwan também sabemos que passa por uma crise hídrica, inclusive eu já comentei aqui no canal. Então o que acontece? A produção em si não está normalizada, pois ainda falta chips, faltam componentes no mundo ainda. Então esse conjunto todo da China ameaçando a crise hídrica impede que de fato na saída da fábrica os preços sejam reduzidos, ou seja, o produto não consegue sair barato das fábricas. Falando de hardware agora, eu vou inverter um pouco a ordem das coisas que eu costumo falar aqui nesse quadro, então eu vou começar pelos processadores. Enfim, os preços dos processadores baixaram e a linha Intel de 10ª geração baixou mais um pouco em relação à nossa edição passada aqui desse quadro. E inclusive o i3 10100F e o 10100, que se mantinham intocáveis nos preços, já começam a surgir por valores abaixo dos R$600, no caso do 10100F. O i5 10400F, o valor abaixo dos R$1.000 já dá para ser considerado normal e não mais apenas uma promoção. Na parte superior, temos o i7 já aparecendo por menos de R$2.000 e o i9, em alguns casos, sendo oferecido por menos de R$2.500. Com relação à 11ª geração da Intel, essa também baixou de preço, mas realmente eu não vejo vantagem porque exigem placas-mães mais caras. Já na 9ª geração, o conjunto que vale a pena, na minha opinião, em termos de valores, é o i5 9900 ou o i5 9900K. Os demais, realmente, eu acho que vale a pena passar, enfim, investir um pouquinho mais e pegar um kit de 10ª geração. Pelo lado da AMD, os Ryzen 5 e Ryzen 7 da linha Zen 2 e Zen 3 mantiveram a tendência e baixaram um pouco mais os seus preços em relação à nossa edição passada. Entretanto, a linha G dos Ryzen, essa segue inabalada nos preços e, por sinal, está muito escasso, está difícil achar processadores da linha G no mercado. Então, se você está pensando em investir num processador da linha G, enfim, um 13400G, um 3200G, um 2400G, alguma coisa assim, eu acho que realmente valeria a pena aguardar a chegada da linha 5000G. Outros Ryzens que não dão sinais de baixa são os Ryzens 3, 3300X e o 13100, que também estão muito difíceis de se achar aqui no mercado. Outro também que não baixa de preço é o imortal Ryzen 5 1600AF, que é o 612 mais barato do mercado, na faixa de R$700, R$750. Agora, passando para as placas-mãe,
essas seguem estáveis nos seus preços. Isso tanto do lado da Intel quanto do lado da AMD. E aqui tem um detalhe, tem que tomar muito cuidado, pois com a queda dos preços das CPUs, acaba ocorrendo uma certa manipulação nos preços das placas-mãe. Partindo para o lado da Intel, das placas da Intel, evitem placas B460 caras. Se for para pagar R$1.000 ou mais até numa placa B460, partam já para uma Z490. Vindo para as placas-mãe da AMD, as A320 e A520 não estão com valores interessantes. E realmente não adianta, o melhor custo-benefício está nas B450. E assim, pessoal, muito cuidado, pois eu não sei de onde é que surgiu, mas o mercado está sendo meio que inundado por placas B350. E essas placas não suportam a linha Zen 3, ou seja, não suportam os processadores da linha 5000. Então assim, ó, muito cuidado, pois é um barato que pode sair caro se você acabar comprando no impulso. Mas claro, se você não pensa em usar um processador Zen 3, as B350 podem ser uma boa opção, apesar de eu bater na tecla que as B450 são insuperáveis no custo-benefício, por suportarem todos os processadores e permitirem todos os ajustes, enfim, principalmente no âmbito das memórias. Vindo agora para as memórias RAM, alguns modelos de 3.000 e 3.200 MHz podem ser encontrados por valores muito interessantes, na faixa de R$250 a R$280. Infelizmente, acima dessas velocidades, os preços estão bem elevados. E sinceramente, eu não aconselho nesse momento literalmente rasgar dinheiro com memória RAM DDR4 de alta frequência, pois a nova geração, as DDR5, já estão batendo na porta. Então gastar muito com memória DDR4 atualmente, realmente não acho nada interessante. Mas agora sim, ó, se você precisa de mais RAM, por ter pouca, enfim, tá com pouca memória no seu computador, ou ainda está montando um setup novo agora, eu sinceramente aconselho focar no custo-benefício, porque assim, ó, realmente as memórias mais velozes não valem o que está sendo pedido por elas. Já os SSDs e HDs literalmente acalmaram e baixaram os preços. Isso veio do flop que aconteceu com a Chia. É porque a verdade é que o mercado se preparou, estocando e subindo preços para isso, para alta demanda pela mineração com HDs e SSDs, mas de certo modo a onda meio que passou. Então, assim, muita gente que apostou nisso meio que já desistiu, enfim, não sei, talvez pode ser que essa onda volte, mas no momento acalmou muito. Então, é possível ter, se encontrar no mercado SSDs de 1 TB, inclusive NVMe, por menos de R$700. Agora falando das fontes, os preços baixaram de uma maneira geral, tanto as mais caras, modelos assim mais potentes, quanto alguns modelos de menor potência. E assim, ó, pode ser um bom momento para você que está usando aquela fonte Gamer Explosion investir em uma fonte de qualidade. Por quê? Porque é possível se encontrar no mercado boas fontes de 600 watts por menos de R$350, coisa que estava difícil de se encontrar até pouco tempo. Passando para os gabinetes, aqui é preciso ter muita atenção. Os preços estão estáveis, mas os modelos que originalmente estavam abaixo dos R$300 andaram sumindo. E na verdade nem que sumiram, não é que os gabinetes sumiram, na verdade eles andaram subindo de preço esses modelos mais baratos. Então assim, pessoal, muita atenção para não pagar caro em gabinete barato. E isso acontece possivelmente pela redução de preço dos demais componentes, ou seja, é uma maneira das lojas terem um lucro extra. E agora nós chegamos no ponto mais esperado do vídeo, as GPUs, as placas de vídeo. E sim, elas baixaram de preço. Todas as placas da 2060, da RTX 2060 para cima, tiveram uma redução dos seus preços. 2060 eu quero dizer assim, em aspecto de desempenho, né? O problema é que abaixo da 2060 as coisas seguem pesadas, e bem pesadas. E com um agravante que, apesar da grande redução de preço das placas mais caras, ainda tem espaço, enfim, de valor,
para que as placas baratas não baixem de preço. O que isso quer dizer? Se nas próximas semanas placas como a 1650 Super, 1650, 1050 Ti, RX 550 ou então as renascidas 750 Ti, 730, se essas placas não baixarem de preço, isto vai ser um péssimo sinal, pois vai significar uma estagnação nos preços, já que não vai abrir caminho para que as outras placas, as mais caras, continuem caindo de preço. Bom, e o que nós podemos concluir? É que sim, a queda do dólar ajudou muito nas reduções dos preços de hardware, mas não ajudou porque baixou, mas porque assim, ó, em princípio, no curto prazo, a ameaça de disparar para 6 ou 7 se dissipou. Enfim, a gente não tem essa perspectiva de que o dólar vai subir de novo para 6 ou 7, pelo menos no curto prazo. Então as importações e as negociações podem ser feitas com um câmbio mais conservador, não assim pensando, nossa, e se subir depois? E o que acontece? E a venda para o consumidor final não precisa ser feita do modo inflado, onde, como eu expliquei ali, se trabalha pensando em um cenário em que a cotação vai piorar. Mas assim, ó, falando especificamente das placas de vídeo, temos as criptomoedas passando por uma turbulência, pelo menos as mais famosas, o que afastou um pouco a demanda louca, vamos dizer assim, por parte dos mineradores. Mas eles seguem comprando. Só que nessa história toda das placas baixarem as placas de vídeo baixarem de preço, é engraçado que quem vai levar os louros dessa história vai ser a Nvidia por ter travado as placas. Enfim, né? Como são as coisas. Mas assim, ó, eu já adianto que muitas placas RTX 3080 que andaram aparecendo por R$9.000 nessa última semana de junho, sim, RTX 3080 por R$9.000. Essas placas, pessoal, acho que se não foi a maioria, muitas caíram nas mãos de mineradores. Sim, eles continuam comprando. De qualquer modo, as placas de vídeo não baixaram lá fora na mesma proporção que baixaram aqui. E lá fora, a disponibilidade ainda segue menor do que aqui no Brasil. Então o que acontece? A situação é que aqui no Brasil o preço das placas de vídeo estavam, no caso, extremamente inflados. Então o que nós tivemos aqui no Brasil em termos de redução é que foi removido o extremamente. Então segue inflado, mas não extremamente como estava. E a questão é a seguinte, enquanto os preços lá fora estiverem elevados, não temos como ter maiores milagres também nos preços aqui no Brasil. E também, como eu mencionei já antes, nós tivemos uma redução na parte de cima da tabela, enfim, das placas mais caras, só que a parte de baixo das placas pseudo baratas segue firme. Essas placas não tiveram redução de preços. E isso vai azedar quem realmente espera maiores quedas nos preços das GPUs aqui no Brasil. Um outro aspecto que convém mencionar é que existe uma demanda reprimida aqui, do pessoal que quer comprar uma placa de vídeo melhor, mas que, enfim, não tinha grana, ou que ainda assim achava uma loucura, enfim, os preços que estavam sendo praticados. Só que a questão é que, se os preços atuais, se com esses preços que estão sendo praticados agora, no final de junho, virando para julho, se esses preços, de fato, as vendas fluírem com esses valores, esse vai ser o novo patamar de preços. Então o que acontece? Nós temos contra nós, consumidores, os preços no exterior, os preços das placas baratas, pseudo-baratas aqui no Brasil, e a demanda reprimida. A questão é que assim, ó, se você não precisa de uma GPU, você não vai utilizar seu PC para jogos, enfim, se você não precisa de GPU, esse momento ele é favorável para você fazer um upgrade no seu PC de outros componentes ou até mesmo para montar um setup novo. Agora, se você tem que comprar uma placa de vídeo, repetindo o que eu já falei antes, me preocupa muito ter tantas placas Highlanders no mercado, placas que não morrem, nessa faixa que vai até os R$2.000. Então assim, pessoal, eu sinceramente não recomendo a compra de placa de vídeo agora, de nenhum modelo. Mas convém
falar que podemos estar em um patamar de preços em que nós não teremos mais quedas a curto prazo. Lembrando que estamos falando de Brasil. Mas e aí, pessoal? O que vocês acham de tudo isso? Deixe aqui nos comentários. Por hoje é só. Não esqueça do canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!